este projeto materializou esse conhecimento, essa capacidade de fazer ciência que os outros projetos também trouxeram. Neste vai-se materializar na transposição para uma componente muito mais operacional. Portanto, este acaba por ser uma característica muito interessante e relevante, porque envolve as entidades que têm vindo a participar, mas também vão trazer um novo desafio e um novo conhecimento para as entidades que vão usufruir deste conjunto de informação e de resultados do projeto. Outro aspecto que me parece ser relevante é que esta iniciativa, ou este projeto, assenta em alguns pilares que essencialmente têm estes vértices que eu aqui vou identificar rapidamente. O conhecimento, a ciência e a capacitação no âmbito, na temática do oceano e da atmosfera, trazida um bocadinho pelo IH e pelo IPMA, do setor privado. Depois a ciência na componente de desenvolvimento, inovação e tecnologia, trazida aqui pelo parceiro privado, a Deimos. Portanto, isto acaba por ser um casamento muito interessante. E depois na componente de aplicação, da utilização dos dados, a transformação dos dados em informação por parte da GAM, portanto um utilizador muito focado e muito objetivo destes dados. E portanto com este conjunto de intervenientes eu posso dizer que o somatório de todas as contribuições é de facto uma mais-valia para o projeto e para quem vai utilizar os dados deste projeto. Portanto, era só estas notas que eu queria deixar. Não me vou alongar muito mais, vamos rapidamente para os momentos de gestão que realmente importam e que são interessantes, que são as apresentações. E pronto, para o efeito, chamo... Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir, Ricardo. Ok, pronto, então rapidamente chamo para o palco os verdadeiros atores desta epopeia na qual nos lançamos. Mais uma vez, um agradecimento a todos. E Sara Almeida, o palco é teu, como se costuma dizer nesta gira do televisivo. Já está. Ok, portanto, nestes próximos minutos eu vou falar um bocadinho sobre o projeto e o caminho que percorremos ao longo destes anos. Posso partilhar. Só um bocadinho, parece que não estão a ver o meu ecrã. Suponho que agora já estão a ver a minha tela, portanto vou, como estava a dizer, vou nos próximos minutos apresentar o projeto e falar um bocadinho do caminho que nós percorremos durante estes anos. O SAGA tinha dois grandes objetivos, que era criar um sistema de apoio à vigilância no acesso às zonas portuárias e desenvolver uma ferramenta que possibilitasse aos capitães de porto a decisão da abertura e do fecho de barra.
Inicialmente, o projeto teve início em 2018, mas isto foi um início teórico. Efetivamente, só começámos quase no final desse ano, e por isso é que nós pedimos uma extensão do projeto para que o FIF se estendesse até 2021. O cronograma que inicialmente apresentámos era este, onde tínhamos o detalhe das atividades e dos responsáveis por cada uma das atividades. A primeira que nos ocupou os primeiros meses do projeto foi a identificação de que eram os locais em que íamos desenvolver as aplicações, portanto, nos primeiros meses. Depois, a implementação dos serviços, a validação dos resultados e a divulgação do projeto. Com a extensão do projeto, essencialmente foram as atividades de desenvolvimento de serviços, a validação dos resultados e a divulgação que nos ocuparam até aos dias de hoje. Mas como o Ricardo falou, o Saga não nasceu do zero. O Saga teve um pai que foi bastante importante, que foi o projeto Seamotion, onde criámos um sistema de monitorização do oceano. Foi um projeto que foi financiado pela E-Grants e foi coordenado pela Demos, em que tínhamos dois parceiros, o IPMA e o IH, e em que um dos casos de estudo era precisamente o Sea State Index. No decorrer deste projeto, foi-nos claro que precisávamos trabalhar mais de perto com um outro parceiro. E daí surgiu o projeto Saga, que de facto reuniu nos trabalhos a Autoridade Marítima Nacional, a DEMOS, o IPMA e o IH como coordenador. O Saga é um projeto que foi financiado pela União Europeia no âmbito do FEAMP e tinha como operador o Mar 2020. Só para vos apresentar aqui um pouco qual foi o trabalho desenvolvido no Seamotion, muito rapidamente. Portanto, no Seamotion, nós, no âmbito do estudo do apoio aos portos, direcionámos o nosso trabalho para 4 portos da região norte: Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro e Figueira da Foz. No Saga, com o apoio da DGAM, que nos identificou quais seriam os portos de interesse para nós desenvolvermos os nossos serviços. Portanto, direcionámos o nosso estudo para Vila de Conde, Nazaré e Portimão. Quais foram os dados que foram importantes para o desenvolvimento do trabalho? Portanto, precisávamos de dados batimétricos atualizados. Fizemos uso da nossa rede de observação permanente que o IH dispõe. Também utilizámos modelos de previsão da agitação marítima e utilizámos, através do IPMA, os dados meteorológicos do Centro Europeu. Só para localizar um pouco mais esta nossa rede de observações. Portanto, nós temos atualmente uma rede de radares costeiros distribuída ao longo da zona continental e, portanto, estes radares que estão aqui distribuídos na zona sul foram utilizados para a validação das correntes a nível dos resultados do modelo. E tivemos a sorte de ter sido instalado num outro projeto um radar aqui na zona norte, que combina com os radares da zona da Galícia e portanto, este radar da zona, que está instalado no farol de Lessa da Palmeira, permitiu a validação dos resultados do modelo que nós tínhamos para a zona de Vila do Conde.
Portanto, estes radares dão observações horárias de corrente e, portanto, era exatamente isso que nós tínhamos como resultado do modelo e que permitiu a validação. Também utilizámos como dados os dados das nossas boias que estão distribuídos ao longo da costa, assim como os dados das estações maregráficas. Brevemente, só para vos dar uma ideia de qual foi a estrutura que foi implementada. Portanto, já falei dos dados de entrada, depois tínhamos todos os processamentos associados à corrida dos modelos. A partir daí, fizemos a implementação dos serviços e a operacionalização e a visualização ficou da responsabilidade da DEMS. A partir daqui, tínhamos os produtos disponíveis para os nossos utilizadores. Em relação ao geoportal que foi criado no âmbito do projeto, eu vou deixar esta parte para o Nuno, o colega Nuno da DEMS, expor. Portanto, só deixo aqui o endereço onde se podem encontrar o geoportal e a partir daí ter acesso aos produtos criados. E, por último, queria falar só um pouco da divulgação que nós fizemos ao longo deste trajeto. Portanto, fizemos a apresentação de alguns artigos em conferências científicas, participámos em eventos com a disseminação do projeto Saga e vamos também produzir um pequeno livro infantil sobre o tema, com o título Mar Vigiado, Mar Seguro, que é feito em parceria com a Federação Nacional de Solidariedade Social e que é uma federação que está direcionada para o apoio a pessoas com deficiência intelectual. Portanto, esta foi a apresentação que eu preparei para falar um pouco do projeto. Eu agora dou a palavra aos meus colegas que vão falar em detalhe sobre o projeto propriamente dito. Portanto, e para começar, deixo o palco ao Paulo Pinto. Obrigada. Já estão a ouvir, não é? Sim, sim. Ok, então bom dia a todos. É pena não estarmos todos juntos na mesma sala, não é? Isto é, enfim, ainda não me habituei a falar para um monitor, mas pronto, é o que é. De qualquer maneira, tenho prazer imenso em estar com vocês todos outra vez, de certa forma. Enfim, já houve aqui um certo enquadramento sobre o projeto. Quer dizer, de certa forma, a ideia de estimar os estados da barra começou no Seamotion. No Seamotion, no fundo, era apenas um caso de estudo, entre 3 casos de estudo que nós desenvolvemos nesse projeto. E no Seamotion, sobretudo, a ideia era tentar perceber se isto tinha pernas para andar, quer dizer, se era viável ou não estimar os estados da barra, com base nos dados da agitação marítima e com base no histórico das decisões dos capitães de porto, perceber se era viável, perceber se era útil, perceber se o esquema implementado funcionava ou não, se dava resultados razoáveis, e, enfim, sobretudo isto foi aquilo que nós conseguimos fazer no Seamotion. No Saga, de facto, avançámos um bocado mais para a frente, percebendo que, de facto, o produto poderia ser útil, avançámos para uma operacionalização deste produto, não só estender isto para outras áreas, como já foi referido pela Sara, envolver a autoridade marítima. O envolvimento da autoridade marítima, quer dizer, de forma ativa no projeto, penso que foi uma mais-valia. Portanto, no fundo, eles são os utilizadores, mais ninguém, obviamente, poderá dizer, de facto, como é que o produto deve ser, e portanto, no Saga, a ideia foi muito, o foco foi muito tentar criar um produto que fosse adequado às necessidades, de facto, dos utilizadores finais. Houve, obviamente, outros desenvolvimentos em relação ao Seamotion, em termos de modelação. Portanto, no Seamotion, tipicamente, o que se usava era apenas as condições de agitação marítima.
e as decisões dos capitães de Porto, e a partir destas duas informações criava-se, no fundo, um índice para o estado da barra. No Saga tentou-se também introduzir as correntes. Isto fez com que tivéssemos que, no fundo, usar um modelo novo, um modelo diferente, algo que trouxe bastantes problemas, não foi fácil. Portanto, a implementação de um modelo muitas vezes traz surpresas e desafios que muitas vezes não são previstos. E no fim também acabámos por perceber que, de alguma maneira, as correntes não eram uma variável muito influente no estado da barra. Portanto, a influência de facto continua a ser a agitação marítima. Quer dizer, os dados da agitação marítima são de facto os dados que influenciam a decisão do estado da barra e de certa forma isso manteve-se. É verdade, um dos outros avanços também que foi feito em relação ao Seamotion no Saga foi a validação. Quer dizer, no Seamotion, já não me recordo bem, mas penso que não houve de facto nenhuma validação nem da modulação, nem mesmo dos índices de estado da barra. Não sei se isso chegou a ser feito ou não, mas a validação, não houve de facto uma validação do esquema montado. No Saga, de facto, já nos preocupámos mais com a validação, não só com a consolidação de um novo modelo, mas também com a validação do modelo hidrodinâmico. E avançamos para mais 3 portos que são de facto importantes e para o qual, no fundo, tivemos também a sugestão dos capitães de porto. Apesar das correntes, enfim, acho que isto é que de facto é mais importante, já falámos bastante do enquadramento do projeto. Eu acho que basicamente só quero aqui deixar 2 mensagens, e tal como o Ricardo falou, quer dizer, estas coisas são sempre um trabalho que não tem fim. Quer dizer, os projetos, no fundo, nos projetos a gente vai usando os projetos para avançar, sempre para avançar e para afinar os produtos e melhorá-los e até mesmo descobrir novas aplicações. E no caso das correntes, quer dizer, eu penso que apesar das correntes não serem muito influentes na estimativa do estado da barra, as correntes podem ter outra importância e podem ter outras aplicações que poderemos desenvolver num futuro próximo. Eu dou apenas dois casos que nós poderemos desenvolver. No primeiro caso, e eu acho que isso até poderá já servir de alguma maneira, essa informação das correntes poderá servir, por exemplo, em situações de busca e salvamento. É verdade que a gente neste momento temos o campo das correntes em algumas áreas, em Vila do Conde, Nazaré e Portimão, portanto, mas nestas áreas temos uma previsão de corrente que, em caso de homem ao mar, não é, poderá dar apoio à decisão nas missões de busca e salvamento. Não é? E isso até pode ser afinado, porque a gente até pode usar as correntes no modelo de deriva e afinar todo este processo. Portanto, isto era uma aplicação que as correntes poderão vir a ter num futuro próximo. Outra aplicação que a gente poderá desenvolver num futuro próximo, que eu também penso que será interessante, tem a ver com a evolução do fundo, não é? nas zonas de aproximação aos portos. Ora, tendo as correntes e podendo acoplar, por exemplo, um modelo morfológico, não é? É possível, de alguma maneira, estimar a evolução do fundo nestas zonas que a gente sabe que são muito sensíveis e que têm tendência a assorear. E, portanto, isto também seria um produto interessante, não talvez para os capitães de porto, mas para a gestão portuária de uma maneira geral. Porque em alguns portos é reconhecido o assoreamento, não é? E, portanto, a gestão das dragagens, portanto, e a navegação mais segura poderiam beneficiar de termos também, no fundo, um produto que desse uma estimativa da evolução do fundo, associado também, por exemplo, a um esquema de atualização de batimetria a partir de métodos não convencionais. Tudo isto agarrado umas coisas às outras poderia ser interessante, pelo menos nas zonas de aproximação ao porto. No fundo, isto são basicamente 2 ideias que eu deixo aqui para um futuro próximo e que, de alguma maneira, estão apoiadas no trabalho que, entretanto, a gente já fez, não é? E parece que se deve manter, no fundo. Acho que esta cooperação deve-se manter de alguma maneira. Pronto, era isto que eu queria só deixar. Fábio Madeira, sou bolseiro de investigação do IH.
Faço, obviamente, parte do projeto Saga e venho então mostrar alguns os resultados que obtivemos na área da modelação. Pronto, vou falar aqui só um pouco da origem dos dados utilizados neste processo e respectiva metodologia. Pode-se dizer que esta fase do projeto foi dividida em duas tarefas principais. A primeira, modelação de corridas históricas, ou seja, foram efetuadas corridas para determinados períodos, para vários meses, nos anos 2019, 2020, com o intuito dos resultados destas corridas serem utilizados para treino e cálculo de uma rede neuronal, que a Margarida há de falar com maior detalhe a seguir. Depois, uma segunda tarefa, que passa pela implementação operacional do modelo. Será também nesta secção que irei apresentar alguns resultados do modelo e a respectiva validação. Portanto, fazendo aqui um pequeno enquadramento deste processo, este projeto, a metodologia adotada neste projeto passou numa primeira fase pela análise e utilização dos dados meteoceanográficos, ou seja, com base na aquisição e modelação, com base na aquisição de dados in situ e modelados, estes dados serviram como quer para validação com os resultados do modelo, quer para a introdução do próprio modelo. O modelo esse, escolhido para este projeto foi o modelo Delphi 3D e, a posteriori, a solução do modelo serviu para o cálculo de uma rede neuronal, como já referi anteriormente. Em relação à origem dos dados, temos aqui a rede de observação permanente. Digo a origem dos dados para comparação com os resultados do modelo para os portos de estudo. Nomeadamente, as boias aqui utilizadas foi a boia costeira de Leixões, para comparação com os resultados do modelo para Porto Vila do Conde, a boia multiparamétrica costeira de Nazaré, com o Porto de Nazaré, e a boia multiparamétrica oceânica de Faro, para comparação dos dados do modelo para a área de Portimão. Portanto, como aqui já referi, o modelo utilizado foi um modelo Delphi 3D, que Delphi 3D é constituído por vários módulos. Uma das principais razões que escolhemos é porque inclui o módulo de circulação costeira, o módulo Flow, que nos permite o cálculo de correntes. Utilizamos também um modelo de cálculo de onda, um modelo Wave. A principal característica aqui é estes dois módulos podem ser corridos de forma acoplada, ou seja, estes dois módulos vão comunicando entre si ao longo da simulação. Ou seja, é aquilo que o Delphi chama o Flow Wave online, ou seja, existe uma interação onda-corrente em que a onda vai influenciar o cálculo da corrente e a corrente vai influenciar o cálculo de onda. Esta interação deu-nos alguns problemas iniciais, deu-nos resultados muito abaixo do expectável, tivemos alguns problemas, portanto tomamos outra abordagem. A outra abordagem passaria pela utilização do que Delphi chama o Flow Wave offline. O que é isto? Trata-se apenas de utilizar apenas a onda como a onda a influenciar o cálculo da corrente e não o inverso. E com esta pequena alteração conseguimos produzir melhores resultados. Falando aqui um pouco da metodologia utilizada no Delphi, em relação às malhas numéricas para a Vila do Conde, esta metodologia foi transversal aos outros portos, ou seja, a utilização de uma malha exterior de baixa resolução e uma malha interior de maior resolução. Esta informação podem ver, em questões referente à resolução, podem ver nessa caixa no canto inferior direito. Os dados utilizados como condições de fronteira da malha exterior tiveram origem das soluções do modelo WaveWatch 3, fornecidos pelo Centro Geometalk. Os ventos foram utilizados têm origem no Centro Europeu, fornecidos pelo IPMA, e os dados de maré utilizados têm origem na rede de marégrafos do IH. Portanto, estes dados são os dados que são utilizados aqui na fronteira e então a solução
isto vai gerar uma solução e esta solução servirá, gerada da malha exterior, servirá como forçamento para a malha interior, ou seja, a agitação aqui gerada a agitação utilizada vai ser gerada aqui à volta e a corrente produzida pelo modelo da malha interior será não só a corrente induzida pela maré, mas gerada pela maré, como também aquela corrente gerada pela arrebentação, gerada pela arrebentação de onda, chamada corrente de deriva. Portanto, a metodologia, como já disse, foi utilizada também, de certa forma, igual para o Porto da Nazaré, uma malha exterior de menor resolução e uma interior de maior resolução, e para Porto Pária de Portimão, da mesma forma. Falando aqui de um ou dois obstáculos que encontramos pelo caminho na parte, neste caso, na parte de entrada dos dados no modelo, o que vemos aqui, estes pontos correspondem a valores de um determinado parâmetro, neste caso, até, se não me engano, era o período pico. Portanto, o que é que acontece? Temos aqui a ausência de pontos. Estes pontos vão servir depois para interpolarmos estes valores para termos dados aqui ao longo da condição de fronteira para o modelo. O que acontece muitas vezes que encontramos alguns obstáculos é que existem alguns timesteps que, neste caso, existe a ausência apenas de um ponto, mas já existem timesteps que temos aqui um buraco, um vazio enorme, sem pontos. E isso torna-se um pouco complicado, porque quanto mais tivermos que interpolar, ou seja, quanto mais tivermos de nos afastar, poderemos estar a induzir em erro, podemos estar a dar valores que realmente não correspondem muito à realidade, aqui na condição de fronteira, e também depois a solução do modelo poderá nascer a melhor para a malha interior, junto ao Porto. Portanto, isto foi um dos obstáculos, é preciso ter cuidado quando estamos a tratar estes dados, isto tem sido visto ao pormenor, para não existir falhas na entrada dos dados como condição de fronteira. Outro problema, e foi o maior problema e que foi resolvido recentemente, há cerca de uns dias, foi o problema das correntes. As correntes tem sido uma dor de cabeça, porque temos obtido resultados que, assim, um pouco absurdos. Temos velocidades constantes ao longo do domínio, estamos a falar dos resultados da malha interior, resultados ao longo do domínio acima de 5 metros por segundo, 6, 7 metros, uma coisa assim um pouco ridícula. Portanto, vou dar o exemplo de Vila do Conde, porque também, dada a presença, como já foi apresentado pela Sara, dada a presença de um radar juntamente, se não me engano, instalado em Lessa, foi possível então escolher aqui 1 ou 2 pontos de radar para comparar aqui com o ponto mais próximo da malha, junto à fronteira da malha interior. E temos aqui um exemplo de parte dos problemas que encontramos, estes picos, e isto era cíclico, ou seja, muitas vezes encontramos nas corridas históricas, de X em X tempo, apareciam aqui neste caso vai até 3 metros por segundo, mas chegou a haver períodos, timesteps que ultrapassavam os 7 metros por segundo, 8 metros, assim, coisas ridículas. E isto tem sido um desafio na parte da utilização do modelo Flow, do Delphi, porque existem modelos que têm muito bem definidos quais os tipos os tipos de condição de fronteira a utilizar, a parametrização, existe uma boa definição e uma ideia certa do que utilizar. O Delphi, deu-me a entender que é um pouco mais sensível neste aspecto, ou seja, quer não só na parametrização, mas na combinação dos vários tipos de fronteira, e isto tem sido, tendo em conta que não é fácil, dado o tempo de computação, muitas vezes, tendo em conta a resolução da malha, isto é um processo que leva tempo, e se está a fazer estes testes, pronto, levou o seu tempo, foi relativamente há pouco tempo que conseguimos chegar a uma boa, corrigirmos este problema e conseguimos eliminar e chegar até obtermos um valor de velocidade de corrente razoável para, neste caso, para a Vila do Conde. Este teste vai ser a única validação que vou mostrar aqui de correntes, dado enquanto foi implementado há pouco tempo. Não acho, tirando este caso, que foi apenas para mostrar como correção, não acho que seja ideal estar a mostrar uma validação de meia dúzia de dias. Apenas é melhor esperar um período maior para fazer essa comparação. Em relação à implementação do modelo, pronto, aqui mostra alguns resultados.
falamos antes, praticamente posso dizer que as corridas históricas serviram para esta afinação do modelo, né? Para corrigirmos todos os erros possíveis, e então, depois de estar tudo dentro daquilo que consideramos ser coerente e razoável a nível de qualidade dos resultados, então implementámos o modelo e isto tem alguns resultados em relação à agitação marítima para a Vila do Conde, direção, altura significativa e direção de onda. Normalmente isto é um comportamento muito a nível de direção, mas predominante da oeste, e vamos verificar depois a seguir na parte de comparação com a boia, é coerente. Aqui um exemplo das correntes geradas. Se mostrasse aqui um exemplo anterior, antes da correção das correntes, com esta escala de cores, praticamente teríamos o domínio todo a vermelho. Mesmo se, por exemplo, se eu colocasse a escala de cores até 5 metros por segundo, iríamos obter aqui uma corrente, um corredor vermelho, assim, com velocidades acima de 7, 8 metros por segundo, ou seja, estava aqui um granelo de todo o tamanho. Então, esse problema foi resolvido e aqui este comportamento até é coerente com aquilo que é o comportamento da malha exterior, ou seja, isto tinha que coincidir com aquilo que também a malha exterior nos dá como solução. E, portanto, vemos aqui alguma atividade, no caso do Vila do Conde, muito provavelmente gerado esta corrente gerada pela arrebentação. Vou mostrar aqui também a validação da altura significativa com a boia costeira de Leixões. Vemos a preto, essa informação está aqui azul escuro, aliás. A laranja encontra-se o ponto da malha mais próximo dentro da malha exterior, mais próximo da boia, e podemos dizer que existe uma coerência e um acerto com essa informação. Existe aqui um buraco, houve um problema nestes, não me engano, 2, 3 dias com o operacional, mas provavelmente o que iria acontecer aqui é o que encontramos neste pico, ou seja, iria manter a mesma tendência. A boia, a informação, o ponto de cálculo mais perto do porto, obviamente está mais abaixo a nível de altura, a nível de valor, porque, pronto, temos em conta a distância, né? Está mais junto à costa, tem um valor, dado a conta à distância, e tem um valor mais baixo. Mas são comportamentos coerentes e, de certa forma, consideramos muito bons estes resultados. Aqui o exemplo para a Nazaré. A Nazaré tem sempre, pronto, uma direção predominante de noroeste. E aqui as correntes, da mesma forma que vimos ali também para a Vila do Conde, existe aqui alguma atividade junto à costa, provavelmente corrente gerada pela arrebentação. Prestando aqui um pouco a validação dos dados, para a Nazaré vamos encontrar o mesmo, basicamente aquilo que vimos para a Vila do Conde, o ponto da malha exterior mais próximo da boia, a coincidir perfeitamente, existem sempre variações, claro, mas a coincidir de certa forma com aquilo que é o comportamento real da altura significativa dada pela boia. E, respectivamente, a verde, o ponto junto ao porto, a seguir também mostrar coerência com a agitação ao ar. Agora temos aqui também para Portimão. Portimão tem aqui, pronto, vemos, é uma área mais calma, é uma área que a agitação, realmente não existe muita agitação na maior parte do tempo, anda sempre por volta dos 50 centímetros, mais 10 centímetros, menos 10 centímetros, a não ser que a gente tenhamos alguma tempestade de sudoeste, sul-sudoeste, grande parte do tempo não existe, é muito calmo. E também, devido a isso, a direção da onda é muito influenciada aqui também pelo vento local. E posso mostrar aqui uma imagem, se ampliarmos assim um pouco, mostra aqui também da malha exterior, a cor de rosa já com os dados de informação dos ventos, com a direção e velocidade do vento. Conseguem observar que existe nesta área, pelo menos no Algarve, existe aqui uma grande influência no vento na orientação da onda, pelo menos quando o mar está, quando não existe basicamente uma agitação. Em relação às correntes, também é muito calmo, não há nada a dizer, tirando aqui durante alguma atividade que pode existir gerada pela arrebentação de onda.
Em relação à validação, pois, Portimão foi implementado, só temos este espacinho, só temos este período, foi implementado juntamente com as correntes, foi implementado mais ou menos na mesma altura, porque o Portimão tivemos muitos problemas ao início, quer com batimetria, quer com os dados de entrada que falei, com aquele problema dos dados de entrada naquela área, ou seja, levou mais tempo a ser implementado e ser resolvido. Portanto, foi implementado por volta desta data, no início, cerca de uma semana e qualquer coisa. Coloco aqui apenas estes dias, porque também já tínhamos validado, já tinha sido efetuada uma validação das corridas históricas, portanto, ao contrário daquilo que eu disse das correntes, não seria ideal com poucos dias fazer esta validação. Aqui achei por bem colocar, porque já tinha esta confirmação com as corridas históricas. E se formos a ver, estas variações coincidem com as variações ao largo. Existe aqui uma grande diferença em comparação com o que vimos para Nazaré e Vila do Conde, existe uma grande diferença com os dados da boia, porque a boia oceânica de Faro encontra-se muito longe, é uma distância muito grande daqui das malhas, das áreas de estudo de Portimão, daí este grande gap, diga-se assim. Só queria deixar umas notas finais e vai mais para as correntes. Existe margem para melhorar estes dados correntes, ok, resolver-se o problema com os tipos de fronteira, mas ainda assim pode-se conseguir melhorar com ali um jogo, jogar com os parâmetros, tentar jogar ali um pouco com a parametrização e talvez conseguir tornar o modelo mais próximo, talvez mais próximo daquilo que é as correntes na realidade, né? Em relação à validação dos resultados, também, pronto, existe uma necessidade de validação para a Nazaré, que se calhar talvez em campanhas futuras seria importante a obtenção de dados naquela área, de forma a podermos validar, dada a ausência de radares naquela zona, seria importante obter um maior número de dados possível aqui para fazer esta validação. E dado que esta correção da corrente foi efetuada muito recentemente, seria o ideal aglomerarmos pelo menos pelo menos conseguimos ajudar pelo menos 2, 3, 4, 5 meses, uma série de meses, termos um período já pelo menos maior para podermos sim validar então no caso de Vila do Conde e de Portimão, que temos radares lá, conseguimos depois ter uma validação como deve ser, e assim podemos ver se existe coerência ou não com os dados correntes reais, e depois, aí sim, mais tarde, talvez utilizarmos os dados de corrente como um parâmetro importante a ter em conta para o cálculo da rede. A Margarida depois também vai, como já disse, vai entrar em maior detalhe em relação a este assunto. Da minha parte, passo-te a palavra, Margarida. No seguimento da apresentação feita pelo Fábio, vou explicar um bocadinho como é que foi feita, os dados foram utilizados na rede neuronal, quais as constituições, as componentes que constituíram a rede neuronal, explicar um bocadinho o que é que se obtém com esta rede neuronal. E o intuito da criação desta rede neuronal também foi para ajudar o capitão de cada porto, na sua área de jurisdição, a ter informação sobre o que é que, uma opinião do que é que deve fazer, se deve de abrir, condicionar ou fechar a barra. Assim, para a rede neuronal foi necessário haver dados para constituir esta rede neuronal, que passaram pela utilização dos outputs do modelo Delphi 3D, em combinação com as decisões de cada capitão de porto. A informação de cada capitão de porto foi consultada de forma diária no site na Autoridade Marítima, tínhamos scripts automatizados para ir retirar informação sobre os avisos que cada capitão de porto emitia. Assim, para inputs da rede neuronal foram utilizados 6 meses de treino e de teste e depois foram utilizados mais 6 meses para validação. Os 6 meses de teste e de treino são homólogos com os meses de validação. Ou seja, se utilizarmos, por exemplo, os de janeiro a junho
o de 2019 para treino e teste, para a validação utilizámos de janeiro a junho de 2020. Assim, para tentarmos perceber quais eram as variáveis-chave que devíamos ter em cada uma das redes neuronais e para cada porto, decidimos fazer um estudo estatístico para perceber qual o impacto, qual a variável que se considerava o ponto-chave para a tomada de decisão de cada capitão de porto. Assim, irei-me focar, neste caso, no Porto Vila do Conde, e para o Porto Vila do Conde utilizámos os dados da boia de Leixões Costeira, que está assinalado no lado esquerdo do ecrã, e utilizámos os dados emitidos por esse mesmo capitão de porto num período homólogo. Assim, com os dados recolhidos nos meses de janeiro, fevereiro, abril de 2018 e 2019, fizemos estes histogramas. Estes box plots, peço desculpa. Nestes box plots podemos ver nos eixos do X o número 1, 2 e 3, que correspondem, como se pode ver na tabela que está no canto superior direito, que o 1 corresponde à barra aberta, o 2 à barra condicionada e o 3 à barra fechada. Vão-se questionar porque é que não temos valores apresentados de barra aberta, mas informo que esta barra se encontra assoreada e não se tendo constatado nenhum evento de barra aberta, só condicionada e fechada. Ao analisar estes box plot, podemos verificar que se destacam aqui, por exemplo, a altura significativa, o primeiro gráfico da coluna esquerda, e destaca-se também o período de pico e a declividade, o primeiro e o segundo gráfico da coluna direita. Na análise que fizemos, estes parecem ser as variáveis-chave, parecem ser as variáveis que o capitão de porto tem em consideração para a abertura e o fecho da barra. No entanto, numa reunião de trabalho que tivemos com esse mesmo capitão de porto, ele também nos confirmou que era uma das variáveis que ele tinha em consideração para fechar ou condicionar este tipo de barra. Assim, foram feitas diferentes combinações utilizando sempre estas variáveis-chave nas combinações, ou seja, fizemos, por exemplo, combinação com estas variáveis-chave mais o vento, outra combinação com estas variáveis-chave mais as correntes, e assim por diante com todas as variáveis que tínhamos ao dispor como outputs do modelo. E no total fizemos 190 treinos da rede e a que verificámos que ter uma melhor correlação com os dados emitidos pelo capitão de porto foi a variável a altura significativa, a declividade, o período de pico e os ventos. Voltei a frisar, isto foi utilizado para Vila do Conde. O intervalo temporal utilizado para treino e testes, já disse anteriormente, foram 6 meses. E destes 6 meses, 75% dos dados foram de treino e 25% de dados foram utilizados para teste. Após esta escolha e estes treinos feitos, esta escolha da rede e estes treinos feitos com as diversas redes, fizemos uma validação dos dados, utilizando então 6 meses homólogos do ano 2020. Assim, tendo estas variáveis como entrada da rede neuronal, houve um conjunto de testes para perceber qual o melhor nó, quais as melhores funções de transferência a utilizar, e como saída da rede vamos ter valores de 1, 2 ou 3. Ou seja, 1 de barra aberta, que neste caso não irá existir porque a barra está com assoreamento e não foi verificado no evento de barra aberta, mas vamos ter a variável 2 ou a variável 3, ou seja, condicionamento ao fecho de barra. Como resultados da melhor rede que tivemos da melhor combinação que tivemos para a rede Vila do Conde, podemos verificar os resultados nesta mesma tabela. Na diagonal, os valores que estão a um verde água ou um azul, não sei bem aquela cor, onde está o 0,85.20 e o 12,85 correspondem à percentagem de acertos entre a autoridade marítima e o capitão de porto, e a autoridade marítima e a rede neuronal. Ou seja, na totalidade houve uma concordância de 98,04% da nossa rede. É de salientar que o número de registros
que foram utilizados para esta validação são 358, das quais não houve nenhum evento de barra aberta, houve 308 eventos de barra condicionada pelo capitão de Porto e 50 registros de barra fechada também pelo capitão de Porto. As percentagens de que não houve concordância entre a rede e a autoridade marítima são de cerca de 2%, por isso acho que temos aqui uma boa correlação entre a rede e as autoridades marítimas, e isto vai ajudar o capitão de Porto a tomar a decisão sobre o que é que deve fazer, se deve condicionar, se deve fechar. No entanto, como o Fábio disse anteriormente, as correntes foram uma atualização recente, resolvemos os problemas recentemente e eventualmente podemos vir a fazer uma nova incorporação e uns novos testes da rede para perceber se vamos ter alguma melhoria nestes resultados da rede neuronal ou não. Esta informação pode vir a ser consultada agora na apresentação que o Nuno Grosso irá mostrar. E passo a palavra então ao Nuno. Acho que é o... Obrigado, Sara. Obrigado, Margarida. É realmente um prazer para nós, Demos, estar aqui com vocês neste workshop final do Sara, que é o corolário já de pelo menos 2 projetos, se não mesmo 3, como o Ricardo referiu, e ver aqui grande parte dos usuários desses mesmos, ou dos potenciais usuários desses mesmos sistemas, e também os nossos colegas do IH e do IPMA, que fizeram parte destas equipas, e mesmo da equipa do Sara e da equipa do Simotion, porque eu vejo aqui caras como o António Jorge da Silva e a Luísa Lamas, que faziam parte da equipa do Simotion, e isso é bastante bom e realmente valida um pouco aquilo que o Zé Paulo estava a dizer, que é a continuação do trabalho, e que o Ricardo também disse que é a continuação do trabalho já de vários anos. Eu vou partilhar com vocês o background. Espero que consigam ver o PowerPoint. Sim? Sim. Sim, pronto. A apresentação vai se focar na operacionalização de dos resultados que viram produzidos por parte do IH, no acesso aos dados que foram produzidos pelo IH e na visualização dos mesmos. Eu estou aqui a representação da equipa das AIMS, e essa equipa não sou só eu fiz a gestão do projeto, mas a implementação do Geoportal e todos os componentes relacionados ao Geoportal foi da responsabilidade do João Matos, que está aí também, vocês podem ver também aí na lista de participantes, espero que com a câmara, e o Gonçalo Mendes, que esteve responsável pelo sistema de notificações, que eu vou falar um pouco mais à frente. Ok? A agenda da minha apresentação é relativamente simples, é explicar um pouco os objetivos do nosso trabalho dentro do SAGA, descrever um pouco o sistema e os diferentes passos, o diferente fluxo de trabalho associado ao serviço operacional do SAGA, fazer uma pequena demo do Geoportal das suas funcionalidades, e depois vai haver um conjunto de slides apresentados pelo Gonçalo sobre o sistema de notificações aos capitães de porto. Como objetivos principais neste trabalho, nós tínhamos como primeiro objetivo operacionalizar a coleção de dados e do modelo Delphi 3D e o cálculo do índice de estado do mar nas aproximações aos portos. Isso foi o trabalho que viram apresentado pelo Fábio e pela Margarida, os quais nós precisávamos de operacionalizar de forma a que a informação tivesse a tempo e horas disponibilizada no Geoportal. O segundo objetivo era realmente permitir o acesso, a visualização e a análise da informação prestada em relação ao índice e aos dados associados ao índice, dos dados do modelo que foram apresentados pelo Fábio, e o índice que é o resultado da rede neuronal que a Margarida apresentou, de forma aberta e intuitiva. Não existe nenhuma gestão do usuário no portal do SAGA, tal como não existia no Simotion, é totalmente aberto aos usuários que queiram informar-se destes diferentes índices. E por último, queríamos também, obviamente, evoluir o sistema com base no legado do Simotion.
aqui vou falar um pouco de um conjunto de produtos que estão a ser desenvolvidos atualmente na Deimos e do qual o Saga teve algum benefício e contribuiu para, que é o Services for You, que a Deimos tem estado a desenvolver agora nos últimos anos, que é um sistema colaborativo na área da opção da terra, que é gerido pela Deimos, mas não é exclusivo da exclusiva, nem todos os componentes que lá estão são totalmente desenvolvidos pela Deimos, alguns deles em parceria com outros parceiros, que permite a alguém que desenvolve um serviço com base em observação da terra, com base em imagens de satélite, que possa implementar, operacionalizar e disponibilizar de uma maneira mais fácil e intuitiva. É exatamente o objetivo, o seu principal objetivo é capacitar os provedores de serviços com ferramentas que permitam este tipo de operações de uma maneira mais fácil e intuitiva e, obviamente, com o apoio do nosso equipe de suporte. Ele é baseado num conjunto bastante alargado de componentes que estão a ser desenvolvidos. A principal, onde o Saga se enquadra, é principalmente aqui nas aplicações temáticas e, obviamente, depois ele contribuiu bastante para a evolução daquilo que é agora o portfólio e que está também na base de outros portais, como, por exemplo, aquele que eu acho que foi a Sara que mostrou na sua apresentação do Hidrográfico Mais. Portanto, ele tem sido uma colaboração nos últimos anos entre a Deimos e o Hidrográfico Mais, que tem contribuído para a evolução deste produto que é o portfólio e cuja uma das concretizações é realmente o portal de dados do Hidrográfico, o Hidrográfico Mais. Ok, falando um pouco mais em concreto do sistema que está implementado atualmente para o Saga, nós, portanto, na infraestrutura IH, são feitas corridas do modelo Dev 3D, tal como o Fábio referenciou. Há uma provisão até 72 horas para as diferentes variáveis e há um conjunto de redes neuronais de estimação do índice de estado do mar nas aproximações ao porto para diferentes portos, para aqueles 3 diferentes portos, ou seja, Vila do Conde, Portimão e Nazaré. Isso é na infraestrutura do IH. O que nós fazemos do nosso lado é realmente fazer coletivamente a catalogação dos outputs do modelo e trazer para o nosso lado a operacionalização das redes neuronais. Isto quer dizer que 2 vezes ao dia, por volta das 3h30 e 6h30, é como vocês podem esperar updates aos índices que foram apresentados pela Margarida. Vai ser feita a produção dos diferentes índices para os diferentes portos. Esses índices depois vão para uma base de dados e vão dar origem ao envio de notificações automáticas aos capitães de porto em caso de alterações das condições meteorológicas ou de fecho da barra. O meu colega Gonçalo vai falar sobre isso mais à frente. Finalmente, todos estes dados produzidos são incluídos no geoportal do Saga, permitindo a visualização dos valores atuais históricos em formato de mapa e gráfico e dos diferentes outputs do modelo e dos índices. Isto é um pouco o sistema como o sistema está operacionalmente. Portanto, o que vocês podem esperar é que durante o dia vão ver que vai haver duas diferentes posições de índices e de outputs do modelo, mais ou menos às horas que referenciou ali, e que isso pode dar origem a notificações e vai dar origem também a novos dados presentes no geoportal. Queria fazer agora uma pequena demo do geoportal. Tenho aqui. Portanto, aqui o interface por quais se vão deparar quando entrarem no geoportal é este. Quando clicam aqui no botão do lado esquerdo, superior do lado esquerdo, vão ter acesso às diferentes layers para os diferentes portos. Aqui estão incluídos os portos tanto do Fimotion como do Saga, mas agora, neste momento, só estão a ver alentados para os portos do Saga. As cores que estão a ver aqui têm a ver exatamente com os índices que foram produzidos pelo IH e podem ver se classificar em cada um dos pins que estão em cada um dos portos, qual é que é, para quando é que é, para que porto é que é, para quando é que é esta informação e qual é essa informação do índice. Okay? Esta é a informação inicial. Depois, para cada porto, vocês podem fazer zoom à área do porto. Aqui no Vila do Conde está aqui na proximidade do Paulo do Varzim, portanto também vai aparecer o Paulo do Varzim. Podem fazer um pouco mais de zoom. Aqui só ajustar o zoom, metê-lo aqui um pouco para o lado. E depois, abrindo
este menu, vão ter acesso às diferentes layers do modelo Delphi 3D, que deram origem depois ao índice, não é? Portanto, tem a velocidade do vento, a velocidade da corrente, o período da onda, o comprimento da onda, a altura da onda, a direção e a profundidade. Estas diferentes variáveis podem ser visualizadas e associadas a cada uma delas estão diferentes estilos de visualização. A velocidade do vento, por exemplo, está com o estilo Barbas e tem uma escala que varia de metros por segundo, varia entre 0.01 e 25 metros por segundo. Isto são tudo dados, obviamente, facultados pelos nossos parceiros que têm muito mais experiência em lidar com estes dados. E podem ser, a qualquer momento, tendo por base alguma opinião informada, tanto da equipa do IH, como do IPMA, como dos capitães de porto ou da DGAM, pode ser alterada esta mesma escala. Mas vocês também, portanto, pode ser alterada a nível de configuração do geoportal, mas vocês também podem fazer isso automaticamente. Por exemplo, aqui, se quiserem mudar o limite superior, por exemplo, para 15, se calhar é mais fácil a visualização disto numa layer raster. Aqui significa right. Se mudar aqui imagina para 2 metros. Vocês podem ver a alteração imediatamente na visualização da layer. Aqui o que acontece é que há valores que estão acima desse valor máximo, eles não aparecem, mas se nós ajustássemos para 4, imaginando, já teriam a visualização total da mesma layer. Portanto, os limites superior e o limite inferior da layer podem ser alterados. Aqui, normalmente, tipicamente, existe uma escala, já vamos voltar a pôr a escala original, existe uma escala associada de cores, a qual vocês também podem alterar. Portanto, podem alterar não a escala de cores através aqui do valor do X-Rainbow. Agora, por acaso, não está a funcionar. Eu já voltarei lá a ela. A parte de transparência, está aqui. Pronto. Estão aqui as diferentes paletes que vocês podem utilizar, que não vale a pena agora estamos a alterar. Podem alterar o estilo da visualização. Aqui podem mudar para contours, podem mudar para raster, portanto, podem alterar os diferentes estilos de visualização da própria layer. Portanto, mas pronto, vamos assumir que vocês querem, realmente eu estou um bocadinho lento nesta parte, que vocês querem o estilo de visualização original. Eu não cheguei a referenciar. Quando vocês fazem zoom à zona do porto, vocês vão ter acesso novamente ao ícone que vos dá informação sobre o índice e aos azimuths de entrada ao porto. Ok? Para além disso, vocês podem fazer um query à layer que estão a visualizar e ver qual é que é o valor no pixel. Imaginando que querem ver aqui o valor associado a este pixel aqui ao perto do ponto de entrada. Ele está realmente bastante lentinho. Podem ver aqui assim que o valor para a Significant Wave Height naquele pixel é de 2 metros. Se quiserem fazer um plot da série temporal associada a essa variável, podem clicar aqui e a time series desse ponto vai aparecer para um intervalo temporal pré-definido. Esse intervalo temporal pré-definido pode ser alterado aqui nesta timeline. Então, se vocês seguem aqui um bocadinho, para mexer nesta timeline podem através daqui do zoom menos e do zoom mais, ou através da roda do vosso rato. Então, mexendo aqui, vocês vão ver que aparece aqui o start e o end da série temporal e ela pode ser ajustada de acordo com as vossas preferências. E pode aparecer uma série temporal maior ou podem fazer zoom, que tem um conjunto de valores mais pequeno. Ok? Pode ser feito também é adicionar outras variáveis. Por exemplo, se quisermos visualizar em conjunto duas variáveis como o comprimento de onda e a altura da onda, ou a direção da onda, por exemplo. Tudo isto pode ser visualizado em conjunto
através deste plot time series para aquele pixel em particular. Ok? E, novamente, está disponível para time series se vocês quiserem. Se quiserem acrescentar mais dias, ela vai acrescentar mais dias a essa análise. Agora é capaz de demorar um pouquinho mais tempo porque está a carregar para várias layers. Ok. Pronto. Aqui nesta pequena demonstração que eu vos fiz, aliás, podem ver também aqui na visualização que eu vos estou a mostrar agora que, por exemplo, vocês podem visualizar em conjunto diferentes layers. Não é? Já agora. E porque têm diferentes estilos associados, algumas delas é possível visualizar em conjunto. Porque, por exemplo, aqui temos o caso das barbas e do raster, podem ser visualizados em conjunto. Existem outras, claro, obviamente, por exemplo, os diferentes rasters não podem ser visualizados em conjunto, a não ser que mexam na transparência de uma delas para que possam visualizar a layer que está por baixo. Mas, tipicamente, aquelas que têm estilos que são compatíveis com visualização em conjunto, ela pode ser feita. Ok. Voltando aqui só à Significant Wave Height. Uma das coisas que vocês já viram quando eu vos mostrei a série temporal é esta timeline. Esta timeline dá-vos acesso a toda a série temporal de dados existentes para aquela variável. Ela, como eu vos disse, pode ser mexida através do zoom mais ou do zoom menos, ou através da roda do rato, se estiver aqui por cima da timeline. Se vocês mexerem para a frente ou para trás com a roda do rato, ela vai andar para a frente ou para trás. E os pontos são os pontos para os quais existem dados. Ok? Portanto, tipicamente, para cada dia, se não me engano, existem 4, 5, 3, 6 corridas de dados. Então, tem 6 pontos onde existem dados. E se vocês carregarem nos sítios onde têm pontos, vocês podem visualizar a série histórica que existe por uma determinada variável. Okay? Outra coisa que podem fazer aqui é gerar animações. Essas animações, eu espero... Deixem-me ver então. Aqui, escolher a animação. Novamente vão ter um interface onde vos vai dar o start e o end da vossa animação. Vamos aceitar esta. Vamos diminuir um pouco a rate, o frame rate, que são o número de frames por minuto, para cerca de... por segundo. Por cerca de... não sei. 5 frames. E vamos fazer o start aqui na animação. Ela vai demorar um bocadinho para estar a carregar as diferentes layers associadas aos diferentes dias para que possa fazer a animação. Pode demorar um bocadinho de tempo ainda, não foi muito. Então podem ver a evolução daquela variável para aquela série de dias. Quando vocês estiverem satisfeitos, podem carregar no stop, ele volta ao dia onde estava originalmente e podem continuar a vossa análise. Para além desta funcionalidade time series, outra coisa que pode ser feita com o sistema é criar um perfil espacial da variável. E como é que podem fazer isso? Através deste transect. Esta função de transect que está aqui, se clicarem nele e definirem diferentes pontos. Vamos imaginar aqui um bocadinho paralelo aos pontos das imagens de entrada. Quando tiverem satisfeitos, cliquem sobre o último ponto e ele cria-vos o gráfico do transect com a evolução da variável ao longo daqueles diferentes pontos. Ok? E pronto, eu acho que não há assim muito mais. Estas duas funções de visualização e análise que vocês têm para os diferentes portos. Há uma coisa que eu não vos quero dizer, mas vocês já podem ver ali, é que apesar de no início não tinham dados do Simotion, isso é porque ainda não está totalmente sincronizado os dois sistemas, mas isso vai acontecer na próxima semana. Mas já veio que, por exemplo, para algumas destas datas, por exemplo, para dia 23, já existe informação para todos os portos, tanto do Simotion como do Saga. Sendo que tem sido tido em conta que para o Simotion foram tidos em conta inputs diferentes do que do Saga. E como tal, isso pode ser visto, por exemplo, se vocês clicarem aqui a Aveiro, as variáveis que estão aqui são diferentes das variáveis que estão nos portos do Saga. Inclusive, os modelos que foram utilizados são diferentes. Mas, no entanto, existe por trás uma rede neuronal que
que digere esses dados e que os consegue dar informação sobre o índice de aproximação aos portos para os portos do Seamotion e para os portos do Sky. Ok? Pronto, eu vou voltar à apresentação. Para vos dizer que o site está disponível neste endereço. E passar ao meu colega Gonçalo, que vai falar sobre o sistema de notificações que foi implementado. Bom dia. Portanto, o sistema de notificações é feito em 2 fases. A primeira fase tem a ver com a previsão do fecho da barra e é enviada uma notificação sempre que esta barra passa para fechado. Do verde ou do amarelo, que é o que aparece no gráfico, ou seja, de aberto ou condicionado para fechado. Se a passagem entre horas for de vermelho para vermelho ou de fechado para fechado, o capitão de porto não é notificado, mas caso contrário é sempre notificado. À direita encontra-se um exemplo da notificação que é enviada. Isto é um e-mail a partir de uma conta de no reply, ou seja, ninguém está na verdade a controlar esta conta. Este é o exemplo para a Vila do Conde, em que se vê que para as 6 da manhã do dia 27 se prevê a alteração do estado 2 para o estado 3. Aparece no cabeçalho também os dados do alerta, que é quando é que foi feito este cálculo. Nuno, slide. Faz favor. Na segunda fase temos então as alterações das condições meteocenográficas. Para isto, com base no que também já viram do Fábio, temos de usar um dos pontos para fazer este cálculo. Este normalmente é o primeiro ponto dos minutos de entrada. Ok, Nuno? E daqui tem-se atenção a 3 variáveis, no caso de Vila do Conde, por exemplo, que foram as escolhidas, que é a altura significativa, o período de pico e a direção. Para os testes de Vila do Conde, juntamente com o capitão e com o IH, decidimos que a altura significativa seria de 1,4 metros, o período de pico acima dos 7 segundos e a direção da onda entre 240 e 292,5. Sempre que estas 3 condições se verificam ao mesmo tempo, portanto, os 2 maiores e aquele intervalo na direção, é enviada uma notificação. Reparem à direita que o mail da notificação contém todos os pontos, todas as horas em que acontece isto, ou seja, não é enviado um mail por cada hora, mas é enviado um mail que contém todas daquela corrida. Mais uma vez no cabeçalho se consegue ver quando é que foi feito estes cálculos, e depois temos várias entradas para a meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã e 9 da manhã, neste caso, em que se verificaram aquelas 3 condições, bem como os valores para essas condições. Podem reparar que, por exemplo, da meia-noite para as 3 da manhã, a altura significativa mudou. Para o capitão de porto também ter essa informação de porquê que está a receber este aviso. Não é só porque se verificaram aquelas condições, mas as condições em si. Faz favor, Nuno. Para o último slide. No estado atual, estamos então a testar para o Porto Vila do Conde. E aqueles são os resultados. Estamos agora à espera das condições para testar também na Nazaré e no Portimão, quais são as condições que eles querem, e até dá para acrescentar mais variáveis se assim o quiserem. Ok? Obrigado, Nuno. Obrigado, Gonçalo. Vou mesmo terminar aqui com um slide de próximos passos. O trabalho não acaba aqui. Neste momento estamos a finalizar, tal como o Gonçalo disse, a aproximação do sistema de notificações. Vamos estar atentos para ver se será necessário incluir possíveis evoluções da rede neuronal. Vamos implementar as melhorias de geoportal tendo em conta o feedback da DGAM e capitães de porto. E vamos fazer manutenção do sistema operacional nos próximos anos. Portanto, isto é, da nossa parte, vai ser o esforço realizado para lá do horizonte do projeto, de forma a que os diferentes usuários do sistema possam ter acesso ao mesmo sem falhas. Muito bem, obrigado e mais uma vez peço desculpa. Eu estava a dizer, pronto, constitui também uma grande oportunidade para nós aprendermos e sabermos o estado da arte nesta questão das redes neuronais e do que é que se pode melhorar no apoio à decisão, né? Os sistemas de apoio à decisão são bastante importantes. Eu preparei aqui uma pequena apresentação. A primeira parte é um enquadramento que eu vou passar muito rapidamente, porque presumo que todos os participantes nesta pequena conferência já conhecem, e depois focava-me na segunda parte. As funções a que o Estado se obriga a cumprir na área marítima são estas, divididas aqui segundo o regulamento internacional em Estados costeiros, Estado de bandeira, Estado de porto. Eu destaquei estas 3, que são aquelas que dizem respeito a este projeto.
como Estado, somos responsáveis pelo salvamento, socorro, segurança marítima e nos acessos aos portos. Nesse sentido, compete ao Capitão de Porto exercer esta autoridade e, dentre as várias competências que estão previstas no Decreto-Lei 44 e noutros documentos, uma delas é determinar o fecho da barra com base em razões respeitantes a condições de tempo e de mar. E daí a entrada da Autoridade Marítima em parte neste processo, trazer uma parte prática para o processo, foi esse o nosso enquadramento e a forma como abordamos esta nossa participação. Portanto, a Autoridade Marítima está dividida por regiões e depois por capitanias, e em cada capitania tem a sua particularidade, como vimos, e como se percebeu de algumas das dificuldades apontadas no projeto, precisamente tem a ver com isso, porque não há um modelo que se possa aplicar a todas, e isso é o grande desafio para vocês e para nós. Os capitães de porto com esta responsabilidade da abertura e fecho da barra desenvolvem vários mecanismos, têm vários meios ao seu dispor. Uma das ferramentas que desenvolvemos nos últimos anos foi os planos de salvamento dos portos e os planos de emergência nas barras para, de certa forma, prever e preparar e mitigar qualquer ocorrência que possa acontecer. Sobre a decisão do abertura e fecho de barras, isto é um diagrama que nós usamos sempre para explicar aqui o contexto da segurança marítima. E, neste caso em particular, a abertura e fecho de barra, e isto estamos a fazer, enquadra-se aqui no setor verde, nas medidas de preparação de mitigação, eventualmente um bocadinho para o laranja. E é aqui que efetivamente temos que trabalhar. Obviamente temos que continuar a trabalhar nos outros setores, mas o que nós queremos evitar é chegar ao vermelho e às ocorrências. E esta é mais uma forma de ajudar e de contribuir para que isso não aconteça. Agora, sobre o processo de tomada de decisão, aqui algumas reflexões, partilhas, já falamos sobre isto várias vezes, mas acho que é sempre importante trazer esta parte prática do problema. E, de certa forma, também para explicar, às vezes, que, em teoria, o processo parece simples, mas depois, na prática, as dificuldades são imensas. E eu vou mostrar aqui a perspectiva do Capitão de Porto. A tomada de decisão da abertura e de fecho de barra, das condições de segurança, é a rotina diária da observação. E a observação da meteorologia, várias fontes, pus aqui 2 ou 3, mas há mais, as previsões meteorológicas, a observação em loco, in situ das condições, ou com câmaras, que também já hoje em dia é recorrente, e acompanhar esta monitorização. A avaliação é mais difícil. A avaliação, aqui há muitos fatores a considerar. E nós, no projeto, consideramos alguns, mas há outros que eu vou aqui elencar e que são difíceis de materializar ou de colocar numa fórmula, numa matriz, seja o que for. Além da meteorologia, como já falaram anteriormente, há a questão do assoreamento e estado da barra. Né? Temos aqui uma fotografia da barra de Esposende e consegue-se ver ali a largura do canal. Isto, numa altura é assim, há alturas depois de uma dragagem, que isto está muito mais seguro e a decisão tem certamente que ter em consideração este pormenor, que é muito difícil e que tem que ser, vem no seguimento da tal observação diária, a evolução das variáveis e depois vai ajudar a tomar a decisão. Obviamente, a consulta da informação com esta rastreios também é importante, a caracterização morfológica das cartas de navegação é uma informação mais estável, não é? Mas depois há outra que é muito instável e em alguns portos muito significativa, que é os assoreamentos e às vezes naquelas entradas que estão associadas a uma duna, é o próprio movimento da duna ao longo do ano que também influencia. Outro fator a ter em consideração, que também não é fácil de avaliar, é as características do porto. Se é um porto comercial de águas profundas, que é o que temos aqui na imagem da esquerda, ou se é um porto pequeno, que esta é a imagem da Póvoa de Varzim, de pequenas embarcações, que neste caso também é oceânico, mas há outros que são fluviais e que também têm alguns problemas associados. É outro fator que é extremamente importante na avaliação, porque tem a ver com os tamanhos das embarcações, com os comportamentos. Outro fator aqui tem a ver, esta imagem queria representar um bocadinho a época do ano em que estamos. Quando estamos no verão, embora teoricamente o mar seja mais seguro,
há muito mais situações de risco para aqueles que não são os utilizadores anuais, são os utilizadores sazonais, que têm uma noção muito reduzida do risco. Isto também influencia. Uns 2 metros de ondulação no inverno, se calhar não é tão preocupante como 2 metros de ondulação no verão, porque os utilizadores são muito diferentes. Por outro lado, a capacidade dos meios de salvamento. É importante. Temos, não temos, estão capazes, estão com limitações, maiores, mais pequenos, para o tipo de embarcações que praticam, não é? Se estão equilibrados em função aos utilizadores, outro fator de preocupação. E o outro é a análise da história, do histórico, das ocorrências, dos acidentes, um bocadinho de... Aqui já é um bocadinho de trabalho de análise estatística. Eu trouxe aqui uns dados da Capitania de Póvoares em Vila do Conde. Isto também influencia bastante a decisão do Capitão de Porto. Se formos ver, estes dados são 2017, 2018. A primeira tabela é as saídas de socorro das embarcações, quantas vezes saíram e para que tipo de ocorrências. A segunda são os acidentes registados na zona da Barra, perto da Barra. Vemos aqui, foi um ano atípico com vários encalhes, precisamente por causa daquilo que referi do assoreamento, mas com avarias na propulsão. Isto são tudo acidentes próximos da Barra. E depois a outra informação, que também é importante, mas é um fator mais subjetivo, que tem a ver com a análise da comunidade e da evolução da atividade, que é os dias médios em que uma barra está fechada. Isto para dizer o quê? Ali nos meses de janeiro e fevereiro, a barra está fechada 10 dias num mês, digamos assim, ali em fevereiro é isso que acontece. E este fator também tem que ser avaliado, juntamente com todos os outros. É aquela decisão mais difícil do Capitão de Porto, que é entre a segurança dos utilizadores e a necessidade que eles têm de sair para o mar. Esta, então, é impossível de quantificar. É uma análise que é feita ali com muito cuidado e com muito bom senso entre o risco, os utilizadores, a necessidade da atividade que se manter. Pronto, isto são, podem ver, e poderia continuar, há aqui mais uns quantos, identifiquei os mais importantes. Outra fase que importa também considerar, e isto sempre na perspectiva de mostrar, não é contrariar a ciência, mas há dados que a ciência não consegue avaliar, o que é muito difícil. Aqui, este relógio, estas duas imagens, eu pretendia mostrar o seguinte. O Capitão de Porto, em função da evolução do estado do mar, se é muito rápida ou se é muito lenta, tem um determinado tempo para decidir se a barra pode continuar aberta mais um bocado, mais 1 hora, mais 2 horas, menos, tem que antecipar. Tem que considerar a evolução da meteorologia, mas por outro lado também tem que considerar os utilizadores que estão no mar e querem regressar, dar-lhes tempo para regressar ou dar-lhes tempo para sair para procurarem outro porto. Isto também, lá está, mais uma vez, a fórmula matemática não vai conseguir ajudar nesta decisão. E depois, a última imagem que pretendia mostrar é, em algumas situações, o que fazemos é, estando as situações a ficar no limite do aceitável, em algumas situações, as embarcações salva-vidas ajudam as embarcações, os utilizadores, a entrar ou a sair do porto, e isto também vai influenciar a hora a que a decisão vai ser tomada. Por vezes antecipa-se, por vezes adia-se, em função daquilo que é preciso de apoio aos utilizadores. No fim, depois de tomada a decisão, é definida a hora, é importante, obviamente, difundir esta informação. A mais formal é a torre de sinais, sinalização na barra do estado em que o porto se encontra, simultaneamente o aviso à navegação, facilitado hoje em dia através do ANAVNet, que é imediato, e depois a divulgação mais próxima da comunidade, a fixação nos ditos locais do costume, peço desculpa pela gralha na palavra locais, e e-mails e outras formas de passagem de informação, por telefone, seja o que for. Este é o processo. Aqui está mais uma grelha, peço desculpa, põe esse slide que eu não ocultei. Passando agora para os sistemas de apoio à decisão que existem. Pronto, além daqueles que referi anteriormente, da observação in loco e de informações
que hoje em dia, a informação da meteorologia que estão disponíveis em várias fontes. Temos uma ferramenta que é bastante útil, que é o Costa Segura, uma câmara e um radar complementado com informação AIS em praticamente todos os portos nacionais e permite, com facilidade, observar não só o estado do mar, mas também um movimento de embarcações e com os sistemas de alarmes que aquilo tem, inclusive, conseguimos, de certa forma, à distância, monitorizar minimamente as condições da barra, mas, obviamente, nada como presencial. Depois, o Oversea é um sistema mais abrangente, além de integrar a informação de Costa Segura, permite ter um panorama mais amplo do ponto da situação. Isto também ajuda naquilo que referi há bocado, de avaliar se há utilizadores para entrar, para sair, se há necessidade, que necessidades é que é preciso tomar antes da decisão de abrir ou fechar a barra. E este sistema, o Segmar, tem a ver com aquela análise que eu falei há pouco, quando vamos analisar o histórico e os relatórios, temos um sistema de registro de incidentes e analisando alguns incidentes podemos perceber se é preciso corrigir alguma coisa, se há alguns comportamentos de risco e mitigar esses problemas. Então, nós temos um projeto que pretende, de certa forma, integrar isto tudo e já mostra a relação que poderá ter com o SAGA. Nós, com este projeto, além das ferramentas que já existem, que são as que estão aqui apresentadas, estamos a criar mais duas, que é um módulo de vistoria e gestão dos salvadores, isto também para integrar com a parte das praias, não tem propriamente a ver com a segurança nas barras, mas o que nós temos é integrar isto tudo, esta informação toda, e que o sistema produza indicadores de risco para que o capitão de porto, as autoridades, os utilizadores consigam antecipadamente receber um alerta, uma notificação, consultar, seja o que for, alertando para os perigos que podem estar a correr. Esta informação há de ser partilhada depois com várias autoridades, com responsabilidades, mas também de forma aberta nas redes sociais, na internet, digamos assim. Eu entendo, isto agora acrescentei de última hora, que o SAGA ou outro projeto semelhante poderá ser mais uma destas fontes de informação. E é assim que estou a ver os contributos destes projetos. É mais um, integrado ou não, obviamente, mas tudo isto, todos estes sistemas que aqui estamos a falar e aquelas fontes que mostrei anteriormente, há de contribuir para o processo de tomada de decisão, obviamente, com o objetivo de tornar o mar mais seguro. Sobre a participação da DGAM no projeto, o objetivo do projeto era este, diminuir a componente subjetiva, com base, por um lado, nas previsões, por outro lado, no histórico das decisões do Capitão de Porto, e daí era importante perceber como é que as decisões eram tomadas e fazer um bocadinho de análise, que foi o que fizemos em várias reuniões, em visitas ao local, reuniões presenciais, reuniões em Teams, com os relatórios que preenchemos, de testes e validação, os questionários, com os contributos que demos para aquele processo dos alertas, em função das alterações das condições de mar. Obviamente, haverá muito mais para evoluir, mas acho que estas parcerias entre utilizadores e produtores de conhecimento são uma mais-valia e conseguimos ganhar conhecimento e acho que conseguimos perceber que ainda há margem para evoluir. Antes de passar às conclusões, as minhas conclusões, ou as conclusões da DGAM, são as conclusões que o Comando Teles, como utilizador final, vai apresentar. Eu acho que o que faria sentido nisto tudo é efetivamente mostrar o utilizador final, o Capitão de Porto, o que é que ele tem a dizer sobre aquilo que foi este trabalho todo. Então passaria a palavra ao Comandante Ferreira Teles, Capitão de Porto, para o Varzim Vila do Conde. Vão ouvir? Alô? Sim, afirmativo. Sim. Muito bom dia a todos, Capitão de Fragata Bruno Ferreira Teles, Capitão de Porto da Vila do Conde e de Póvoa de Varzim. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar neste workshop sobre o projeto SAGA. Depois da brilhante apresentação do Sr. Comandante Marcos Coelho,
que nos deu a todos uma perspectiva do que é o mar mais seguro e aquilo que nós pretendemos. Eu vou-vos falar um pouco da minha experiência para os senhores terem noção do que é estar deste lado como capitão de Porto e ter acesso a uma ferramenta como o Saga. Obviamente, e o IPMA disse, fizemos ciência, estamos a fazer ciência, sem dúvida nenhuma. Para nós, capitães do Porto, é importante ter a ciência do nosso lado, ao fim e ao cabo, diminuir um pouco o que é a subjetividade do processo de decisão, porque nós, capitães de Porto, obviamente temos um pouco de experiência empírica, muitas horas passadas no mar, a observar o mar, e a realidade é que a ciência vem ao fim e ao cabo, validar um pouco dessa prática empírica, mas também trazer ao fim e ao cabo, ou consolidar o processo de decisão. Dito isto, na qualidade de Vila do Conde, capitão de Porto de Vila do Conde, e olhando para a plataforma Saga, eu, como utilizador, o que vi era uma bolinha vermelha permanentemente acesa, ou seja, barra fechada. Das duas, uma, ou eu e o meu antecessor, porque eu entrei no projeto já a carruagem, ou o navio ia a todo o vapor, portanto, dei uns elementos, ou eu dei os elementos errados, leia-se de tamanho significativo da ondulação do período. A realidade é que em 90% das vezes que eu consultei a plataforma Saga tinha a barra fechada. E se eu seguisse exatamente aquilo que estava aqui no Saga, ia ter um problema. Um problema qual? Aquilo que o Sr. Comandante Marcos de Coelho disse, que é a questão da pressão da comunidade pescatória. O Porto de Vila do Conde é essencialmente frequentado por embarcações abertas, entre os 5 metros e os 9 metros, que vão para a pesca portanto, pesca costeira, e basta o Porto estar fechado mais de 2 dias e os senhores não imaginam a pressão que é sobre o capitão de Porto. Obviamente, o capitão de Porto não quer que aconteçam incidentes e não quer, sobretudo, que haja mortes. Claro que a plataforma Saga vem ajudar o capitão de Porto, mas há outros produtos também no mercado, e ao fim e ao cabo é um pouco aquilo que o Marcos Coelho disse, é o observar, o avaliar, fazer a conjugação de todos esses elementos. E o que é que o Saga veio trazer com o e-mail, ou com a notificação automática? Foi pelo menos eu, no meu telemóvel de capitão de Porto, recebo um e-mail que me alerta, vai olhar para o tempo, vai olhar para as condições atmosféricas, vai olhar para o site do IPMA, vai olhar para o Saga, vai olhar para o Indguru, vai olhar para o Windy, vai cruzar essa informação toda, vai ligar a câmara do Costa Segura, vai fazer zoom sobre a barra e ver como é que as coisas estão. Portanto, isto sem dúvida nenhuma que a grande mais-valia, digo-vos agora, presentemente, do projeto Saga, nem é a componente visual que está brilhante, que foi muito bem conseguida, é sobretudo o e-mail, a notificação que eu estou a receber. Me vai obrigar, olha, de acordo com as condições que tu deste, vai olhar para o tempo. Vai olhar para o tempo, não é? Para precisamente evitar que haja acidentes. Dito isto, o que é que eu senti também? E talvez, por ter entrado já com o navio em andamento, senti falta do manual do Saga, portanto, do equipamento, não obstante a Deimos, se não estou, Deimos, terem feito apresentações, mas obviamente faltava aqui uma componentezinha, se calhar mais fina, de ir ao manual e tentar perceber o que é que cada variável era, em concreto, ou querer explorar com maior profundidade a plataforma. Outra coisa que eu noto é, e não sei se isso passou com os meus camaradas da Nazaré e de Portimão, a barra de Vila do Conde é particular. Muitas vezes o modelo estava a dar uma coisa, mas o modelo é ciência, ao fim e ao cabo são modelos matemáticos, estava a dar uma coisa, e o que eu via na câmara da Costa Segura não era nada daquilo. O que é que eu quero dizer? O modelo dava-me barra fechada, ou seja, eu estava à espera de ondas acima, se calhar, de 2,5 metros, com ondulação a quebrar,
que é isso que nos leva a fechar a barra, porque estamos a falar de embarcações pequenas, portanto, ondulação a quebrar. Eu ligava a câmara do Costa Segura, não via ondas, ia lá com a minha viatura à barra, olhar, e aquilo estava tranquilo. Portanto, isto para vos dizer, obviamente, que ainda temos um longo caminho a percorrer. Seguramente, os senhores que são cientistas, podemos afinar o modelo. Se isto é uma mais-valia para o Capitão de Porto, é sem dúvida nenhuma. Portanto, e mais uma vez agradecer a todos pelo vosso empenho e sobretudo também à Divisão de Segurança Marítima da Autoridade Marítima Nacional por ter trazido este projeto também para dentro da Autoridade Marítima Nacional, que eu creio que vai ser uma boa ferramenta no futuro e Deus queira que nós portugueses, nós, Portugal, com o IPMA, com o IH, com as empresas de software portuguesa, consigamos fazer um produto melhor que o WindGuru ou que o Windy ou o que quer que seja, porque temos conhecimento para isso. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, Comandante, porque, de facto, o que a gente pretendia neste projeto era ter exatamente a opinião do nosso utilizador principal, que era quem estava no local e que poderia, de alguma maneira, validar os resultados que nós estávamos a apresentar. Obviamente, como já se falou, há sempre um espaço para melhorar e é isso que temos que fazer. Portanto, nós já corrigimos alguns resultados que estávamos a obter no âmbito do modelo. Nesta fase, o que temos que fazer é continuar a afinar e a produzir, de facto, resultados que sejam mais próximos da realidade e isso, vocês que estão no campo, no fundo, é que nos podem dizer se aquilo que a gente está a obter ou não. Portanto, nós agradecíamos que nos continuassem a dar o feedback de todos os resultados que não condizem com a realidade, para nós detalharmos as questões e corrigirmos aquilo que está mal. Mas agradeço imenso as suas contribuições. Nós tínhamos previsto agora, não sei, um espaço para se algum dos participantes quiser intervir e dizer alguma coisa. Bom dia a todos, António Jorge da Silva. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar-vos pelo que conseguiram fazer no SAG até agora e agradecer-vos pelas vossas apresentações. Agradecer também ao comandante Teles ter trazido um exemplo de uma não coerência entre aquilo que os produtos do Saga sugerem e aquilo que, na opinião dele, estava a acontecer. É que eu fiquei bastante preocupado quando a Margarida apresentou os resultados das corridas com a rede neuronal e nos mostrou que havia uma espetacular concordância entre os resultados da rede neuronal e as tomadas de decisão por parte do Capitão de Porto. Ou ela escolheu a situação mais favorável, ou se de algum modo o que ali estava era ilustrativo do que ser, eu diria que um dos objetivos centrais do Saga, eu conheci o projeto desde o princípio, um dos objetivos centrais do Saga não estava a ser satisfeito, porque um dos objetivos centrais era precisamente verificar quando é que o modelo e as decisões do Capitão de Porto não se conjugavam. Tinha sido desencadeado durante o Seamotion, tínhamos verificado que havia uma percentagem boa de não concordâncias e foi essa percentagem boa que levou à concepção do Saga. Preocupa-me, de facto, essa excelente concordância e apetece-me perguntar o que é que terá acontecido durante todas as reuniões a que o comandante Marcos Coelho fez referência, o que é que aconteceu durante essas reuniões para, aventura, terem chegado a concordâncias tão boas quanto aquilo que ela demonstrou.
porventura isso foi desenvolvido de uma forma tão bem codesenhada que para certas condições isso conseguiu obter. Basta que mudemos a pessoa que tem que tomar a decisão para que a decisão seja diferente. E haverá um grande conjunto de fatores, alguns deles não completamente conhecidos, são alguns imponderáveis que podem influenciar nisso. Portanto, eu gostava muito de saber, na vossa opinião, tanto do lado do IH como do lado da Autoridade Marítima, o que é que pode ter levado a tão excelentes concordâncias quanto aquilo que a Margarida apresentou. Obrigado. Bom dia, Jorge. Antes de mais, obrigada pelas perguntas. Venho aqui falar sobre aquela tabela que apresentei como o meu último slide nesta apresentação. A tabela que nós apresentámos foi a tabela com a rede neuronal com a correção da corrente, porque não sei se repararam, o Fábio disse na comparação dos dados da corrente obtida pelo modelo em comparação com os dados de radar, que haviam aqueles picos e que tiveram que ser verificado o que é que se estava a passar com o modelo, e a rede foi recalculada após essa análise desse erro e da alteração e da correção desse erro. Foi por isso é que a concordância foi nessa ordem de grandeza. Não sei se o comandante, o capitão-tenente, acho que é capitão-tenente, o capitão-tenente Teles do Porto de Vila do Conde, não sei se o comandante analisou as coisas, os outputs da rede antes ou depois desta incorporação da nova rede, para ter verificado tanta incompatibilidade nos resultados da rede com as decisões que eram tomadas e com o estado real do Porto naquele exato momento. Isso só o comandante saberá dar essa resposta, de quando é que foram feitas as análises. Permite-me entrar, por exemplo, se vocês forem ao SAG hoje, está a dar a barra fechada. E se ligarem a câmara do Costa Segura, o mar está relativamente tranquilo. Portanto, foram situações deste género que aconteceram com alguma frequência, e eu volto a dizer, provavelmente os elementos que eu vos dei de altura significativa, de período, podem ter impacto precisamente na consolidação dos dados. Também na primeira fase do projeto, o capitão de Porto era o Marcos Coelho, que está lá em cima, está aqui lá em cima, leia-se, estou a vê-lo ali na câmara, não é? Portanto, eu desconheço quais foram os elementos que ele introduziu, mas que não devem ter andado muito longe daqueles que eu dei também. Eu volto a referir, portanto, o Porto de Vila do Conde é essencialmente frequentado por embarcações de recreio e embarcações de pesca de boca aberta, até 7, 8 metros. Também algumas embarcações de maior porte que utilizam os taleiros de azurara. Portanto, para mim, na qualidade de capitão de Porto de Vila do Conde, a minha preocupação é que eles consigam atravessar a barra, sair ou entrar. Quando saem, normalmente em ondulação de proa, portanto, têm que furar as ondas e a onda não pode quebrar. Quando entram, normalmente vêm com a ondulação no painel de popa, vêm a fazer uma espécie de surf. Portanto, e o nosso problema, o meu, que também foi do Marcos Coelho e já passou por isto, é que eles não tenham problemas na máquina ou não percam a propulsão mecânica, porque rapidamente são apanhados por uma onda e ficam ali na barra. Portanto, mais uma vez, as ondas não podem quebrar. Portanto, e a nossa avaliação, seja empírica ou tenha um pouco de ciência, leva-nos a que, portanto, a ondulação andará sempre ali na casa de 2.4, 2.5 e não pode quebrar. É essencialmente isso. Obviamente que nós sabemos que há a influência das correntes, das marés, do vento, tudo mais e de outros elementos. Para mim, na qualidade de capitão de Porto, eu vou à barra, olho para a barra, a ondulação está a quebrar ou não está a quebrar. É essencialmente isto, percebem? E era um pouco esta experiência que eu vos gostava de dizer. O que é que eu vi no Saga? Vi muitas vezes a barra fechada e ao ligar o sistema câmara segura, não via as ondas a quebrar. Percebem?
Agora, como é que nós vamos transportar esta experiência para dentro de uma plataforma ou de um modelo matemático? Compete-vos a vocês que são os cientistas, com o devido respeito. Eu aproveitava para fazer aqui também 2 ou 3 comentários em relação a esta questão. A evolução do estudo da Barra de Vila, quando foi o grande desafio, foi o maior desafio deste projeto, né? Porque das reuniões que fomos fazendo intercalares, estávamos com uma grande dificuldade em chegar a uma margem de erro aceitável. E fomos alterando os parâmetros do modelo e os campos que deviam ter mais ou menos preponderância na análise e chegamos depois a uns valores relativamente aceitáveis e com alguma concordância. Mas, pelo que eu disse há pouco, quando num porto em que barra aberta, esse estado quase não existe, em que ou está condicionado e está fechado. Com todos aqueles fatores subjetivos da análise morfológica, do assoreamento, do tipo de embarcações, isto tudo depois, obviamente, isto engana o sistema, porque o capitão de porto tomou uma decisão com base nestes fatores todos. E depois o sistema, quando vai analisar a decisão do capitão de porto, vai ver que o capitão de porto decidiu pela abertura da barra e vai ver quais eram as condições meteorológicas que ele tinha. Ele tem uma pequena percentagem dos parâmetros que influenciaram a decisão. E depois isto, obviamente, vai dar uma discrepância grande, que é aquilo que continuamos a observar. A concordância, que foi em respondendo à pergunta, a concordância foi sendo afinada. Mas, na prática, acho eu que estamos a concluir é que afinamos, mas afinamos para os parâmetros que tínhamos, para o passado, né? Para o presente e para o futuro, não está a correr bem. Mas não sei como é que se resolve. Mas era só este comentário, que é a componente subjetiva da decisão. Obrigado. Se me permitem, eu tenho estado aqui a ouvir com alguma atenção e eu acho que aquilo que esta constatação que o comandante fez agora acaba por ser, eu acho que é bastante positiva para o projeto e para a continuação do projeto. Eu acho que é precisamente esta ligação entre aquilo que todos estes modelos numéricos e o conhecimento científico consegue desenvolver e transpor para a realidade e depois ligar à realidade. E, portanto, isto é um exercício que, pronto, eu falo um bocadinho aqui pelo BIP, não é? Fazemos-lo todos os dias, não é? Porque os modelos numéricos todos os dias não acertam e, portanto, nós temos que ter esta capacidade, esta sensibilidade para perceber que o modelo numérico tem esta característica. Portanto, o modelo nunca irá acertar, e ainda bem, porque senão, então, não teríamos o nosso mundo como o conhecemos, seria outra coisa qualquer que a gente não percebe bem. E, portanto, o exercício tem que ser feito, e é isso o desafio que continua, e, portanto, irá existir a continuação deste projeto, operacionalmente vai continuar, mas vai necessitar, efetivamente, de ajustes, de incorporação de mais tecnologia, de mais informação, de mais dados, e para ajustar àquilo que o comandante estava a dizer, que a proposta ou a ajuda à tomada da decisão seja mais próxima da decisão que o comandante tem que tomar. Portanto, isso é um sinal de uma aproximação da tecnologia e da ciência ao conhecimento real e prático das situações. Portanto, eu diria que estas preocupações são boas preocupações, porque, de facto, vamos trazer esta capacidade de melhorar aquilo que está aqui desenvolvido, quer seja na componente meteorológica, nos modelos numéricos, que também falha, como estava a dizer, mas depois esta criação deste resultado de combinação de meteorologia, oceano, rede neuronal, portanto, tudo isto tem que dar um resultado melhor. E daquilo que eu tenho vindo a acompanhar, eu acho que as coisas estão nesse sentido, estão com essa tendência de se ir afinando e de facto, agora é melhorar nos detalhes, como estava a dizer, não é? Incorporar mais conhecimento, mais ciência. Portanto, eu diria que esta discussão é uma boa discussão, na minha opinião. Obrigado, Ricardo.
Eu não diria tanto como tu, que tu disseste muito bem, mas partilho da tua opinião. Nós temos que continuar a melhorar e o papel como eu disse ainda há pouco, o papel do capitão de Porto e o feedback para nós é fundamental. Por isso agradeço a todos o tempo que dedicaram a esta situação e espero que continuem a dedicar, que é para nos dar esse feedback tão necessário. E agora passava a palavra, se não há ninguém dos participantes que quer intervir, não sei. Não? Então passo a palavra ao comandante Bessa Pacheco, diretor técnico do Instituto Hidrográfico. Bem, antes de mais, um bom dia a todos. Nesta reunião final do projeto SAGA, só tive a oportunidade, diversos afazeres do IH, não tive a oportunidade de acompanhar a reunião na sua plenitude, mas acompanhei os últimos 5, 10 minutos, que já me deu para ter aqui uma boa perspectiva, eu diria, daquilo que são os outputs de um projeto de investigação na área em que é. Eu digo sinceramente, gosto gosto deste tipo de projetos, do tipo de projeto SAGA. Faz-me lembrar um pouco os projetos de criação de Mission Impact Diagrams para as operações navais, para ao fim e ao cabo é em tudo semelhante, do qual eu tive muito envolvido há uns anos atrás e, portanto, diz-me muito este tipo de projetos, percebo as suas complexidades. Nós querermos transportar para o mundo digital, o mundo real, ainda temos aqui umas distâncias, e depois sobre o mundo real, estar a olhar para o futuro, ter a tal bola de cristal, e ainda mais geramos ali complexidades. Mas nitidamente o que me parece é que os resultados deste projeto, aquilo que modela bem e aquilo que não modela assim tão bem, de certeza vão contribuir para, de alguma forma, termos aqui um mini digital twin das áreas portuárias para apoiar a decisão. E eu acho que estes projetos que permitem apoiar a decisão operacional são, enfim, pois naturalmente tudo afinado, tudo considerado, podem ser muito compensadores. Naturalmente as pessoas têm que os utilizar. Se estiver só a fazer o projeto de investigação ou desenvolvimento e depois o projeto morre ou desaparece no dia em que se fizer a reunião final, então o objetivo não está claramente atingido. Para mim, também particularmente, atingimos objetivos quando os resultados de um projeto dão margem para sobre ele se trabalhar num novo projeto. Isso significa que vai haver melhoramentos ou que vai haver desenvolvimentos numa linha paralela ou numa linha que junta, e a ciência é isso mesmo, é ir juntando pequenos pedaços para depois conseguirmos ver o bolo todo. Todo este grupo, este grupo que trabalhou no SAGA, os elementos das diferentes unidades orgânicas, e estou a ver aqui, enfim, de diversas instituições e diversas unidades de marinha e da Autoridade Marítima Nacional, isso só por si é de alguma forma revelador do interesse alargado que tem este tipo de projetos, e da parte do IH, de certeza absoluta que, havendo uma sequela e ou havendo necessidade de pequenas afinações, e a Deimos também aqui, que tem um papel fundamental naturalmente. Aliás, Deimos está connosco em vários projetos e, portanto, já começa a ser um parceiro de grande monta nestas áreas. Portanto, vendo estas organizações juntas a trabalharem para objetivos que melhoram aquilo que pretende ser serviços do Estado, dá-me muito e particular prazer, e portanto aquilo que eu desejo é que afincadamente o grupo veja e explore as oportunidades de darmos seguimento, afinando aquilo que for necessário afinar, tentando observar o melhor possível aquilo que for observar, mas também se tivermos sensores a cada centímetro, também não dá. Portanto, isto tem que ser realmente aqui um jogo entre a observação, a modelação
e depois a parte da tomada de decisão. E, portanto, enquanto diretor técnico do IH, um bem-ajam a todos, muitos parabéns pelo fechar de um projeto, mas tendo em conta, até porque pelo que eu ouvi aqui do comandante Teles, que ainda há aí umas coisinhas depois para afinar, para fazer num futuro próximo, e de certeza que poderemos contar com vocês também para integrarem este projeto, que é o que faz sentido, é quem cá esteve poder, até porque já conhece aquilo que está em causa, poder então materializar um novo projeto. E pronto, da minha parte é tudo, e eu passo agora a palavra à Sara Almeida. Sara. Obrigado, Comandante, e obrigado a todos que estiveram presentes nesta sessão. Espero continuar a trabalhar em conjunto com os capitães de Porto mais de perto para afinarmos estas questões. E obrigado. Bom dia.